Afinal, sexo na Idade Média era pecado? Para que nós possamos compreender bem esse assunto, nós precisamos fazer algumas observações que vão nos introduzir na mentalidade que está por trás de toda essa problemática. É preciso então lembrar que foi na Idade Média que o cristianismo ocidental medieval começou a associar a ideia do pecado original de Adão e Eva com a ideia do pecado sexual, do ato sexual. Dessa forma, o ato sexual, a imagem do corpo, durante praticamente todo o medievo, é vista de forma pejorativa. A ideia de sexo é quase que sempre vista atrelada à ideia de compulsão, à ideia de desejo carnal, de desejo lascivo. Mesmo que, como nós veremos, a igreja legitime o ato sexual dentro das restrições de sua dogmática, ainda assim, a cristandade medieval exalta, na verdade, a virgindade, exalta, na verdade, a castidade. Afinal de contas, a virgindade e a castidade espelhavam ou expressavam uma vida que imitava a vida do próprio Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria. Mas afinal, o sexo na Idade Média era ou não pecado? Ao tratar desse assunto, o historiador Jacques Legoff chama a atenção para o conceito de copulação justa, isto é, o ato sexual era permitido e legitimado pela Igreja quando ele era praticado dentro do matrimônio e quando ele tinha a única e exclusiva finalidade de reprodução. Sexo fora do casamento era uma imoralidade sexual e sexo dentro do casamento, quando não visava reprodução, também expressava um desejo de carnalidade sexual. Contudo, haviam outras restrições em torno do ato sexual e a Igreja não permitia que o sexo fosse praticado durante os dias da menstruação, durante os dias da amamentação, durante o dia do Senhor, durante os dias de celebração do Natal, durante os dias de celebração da Páscoa, durante os dias de celebração do Pentecostes. E não esqueçamos, a Igreja só permitia que o sexo fosse realizado com as luzes apagadas, para que se evitasse a visão da nudez e, portanto, se evitasse a concupiscência carnal e o desejo lascivo em torno do ato sexual. Afinal de todas essas restrições, você deve estar se perguntando quando, afinal, os fiéis medievais poderiam gozar do ato sexual com liberdade e com legitimidade. E alguns historiadores pontuam que, possivelmente, à luz de todos os dias que eram restringidos dentro do calendário litúrgico e dogmático da Igreja, sobravam aí 180 ou 185 dias, em média, que um cristão medieval ocidental poderia fazer sexo de forma lícita, de forma legítima e de forma que o sexo não fosse atrelado a alguma imagem pecaminosa ou a algum sentimento carnal. A questão do pecado sexual era tão delicada para a cristandade medieval que a punição para o indivíduo que transgredia um pecado sexual recaía em uma penitência que poderia durar de 20 até 40 anos, acompanhado de jejuns severos e, em muitos casos, acompanhado também de uma total e absoluta continência do próprio ato sexual. Portanto, falar de sexualidade é falar de um assunto que caminha em uma linha tênue, porque, se por um lado a Igreja o legitima dentro das restrições que formavam a mentalidade do seu dogma, por outro, ela o condena, ela o restringe, ela o suprime em função das muitas obrigações que deslegitimavam o ato sexual e o tornavam, portanto, pecaminoso. Outro ponto que nós precisamos entender é que a ingerência da Igreja sobre a vida íntima dos fiéis não necessariamente foi um processo que não encontrou oposição e resistência. Na grande realidade, muitos historiadores notam que, quanto mais distante a vida dos fiéis estivesse dos centros clericais, mais a ética cristã era transgredida e era extrapolada no ato sexual. Portanto, falar de sexualidade na cristandade ocidental medieval é falar de um assunto polêmico, é falar de um assunto complexo, mas o fato que nós queremos alcançar aqui é olhar para o que os historiadores têm discutido
para aquilo que as fontes nos permitem indagar, questionar e perceber, e ver que, dentro das restrições prescritas na dogmática da teologia cristã medieval, o sexo era legítimo e tinha a bênção de Deus. Fora dessas restrições, o sexo estava atrelado à ideia de pecado e de lascívia carnal e promíscua. Esse foi mais um vídeo do canal Cristãos na História. Espero que você tenha gostado, que você dê um like, que você ative o sininho, que você se torne um seguidor do nosso canal e acompanhe nossos próximos passos. Nós estaremos aqui empenhados em produzir um conteúdo de excelência e de qualidade para você que quer conhecer mais acerca da história da religião cristã. Forte abraço!